Agora, sobre essa questão de plantar poder que você falar, plantar informações, ou pelo menos lançar informações ao vento, ao ventilador, e ver como se ela pega ou não, se cola em alguma coisa, né? Ontem a gente teve aquela fala do líder do governo, Ricardo Barros, sobre Constituição, né? E hoje a gente teve a oportunidade de ouvir aqui na Rádio Bandeirantes tanto o Ricardo Barros quanto o Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso. E os dois discorreram sobre esse tema. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, afirmou hoje aqui à Rádio Bandeirantes que o Brasil precisa de uma Constituição Robin Hood que tire de quem tem para dar a quem não tem. Ricardo Barros propôs um plebiscito para a população decidir se a mudança deve ou não acontecer. Tão logo apresentou a ideia dentro de um congresso que reunia especialistas em direito constitucional, o deputado passou a ser alvo de críticas, inclusive pelos seus pares no Congresso Nacional. Segundo ele, o Judiciário e o Ministério Público, são dois setores que fizeram duras contestações e são os mais beneficiados por privilégios hoje no Brasil. É natural, né, que o Judiciário e o Ministério Público reagissem muito, porque são os mais privilegiados cidadãos, né, do Brasil. Então, obviamente, uma Constituição nova não os daria os mesmos privilégios que tem hoje. Tenho certeza disso. E precisamos ouvir o povo. Eu não vi ninguém passando na rua e fazendo enquete na população, porque a população tem muitos direitos assegurados na Constituição, mas que não lhe são entregues. Na entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, Ricardo Barros disse não ter consultado o presidente Jair Bolsonaro antes de defender essa proposta. Ele explicou que o objetivo seria dar à população o direito de definir se o país deve continuar reformando a atual ou criar uma nova Constituição. Eu não falei com o presidente, ele está numa reunião de ministros e eu nem comentei porque eu falei, eu pessoalmente defendo um plebiscito. Eu falei, eu pessoalmente, não falei em nome do governo, né? Agora, eu não vi ninguém entrevistar o povo na rua. Por enquanto, nós só vimos, né, os togados falarem, os privilegiados reclamarem, né? A gente está passando a mudar a Constituição para favorecer o povão, tirar dos que tem para dar para quem não tem. Uma Constituição Robin Hood. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, disse também aqui à Rádio Bandeirantes que a defesa de uma nova Constituição não reflete o que pensa o presidente Bolsonaro. Segundo ele, a declaração reflete apenas uma opinião pessoal de Ricardo Barros, como o próprio deputado admitiu. Vamos ouvir aqui o que disse o Eduardo Gomes. Ele falou sobre uma visão pessoal com relação à necessidade de termos um plebiscito e possivelmente uma nova Constituinte. O presidente Bolsonaro não deu nenhum indicativo nesse sentido. É um assunto que não vai ser discutido nesse momento agora em que o país precisa regulamentar ainda artigos da Constituição de 88 e estamos tentando sair de uma crise muito grande da pandemia com a resposta do tempo legislativo para a aprovação de reformas. É Constituição Robin Hood. E aí tá lançada a polêmica que gerou muito embate político pelos bastidores foi estranho, aí em Brasília, né, Cláudio? Essa história foi estranha porque o deputado Ricardo Barros, ele chega até a ficar nervoso quando a gente faz uma pergunta incômoda, que ele considera incômoda, sobre questões de princípio, sobre projetos, etc. E sábado, por exemplo, nós o entrevistamos, ele aqui e acolá ele demonstrava um certo nervosismo, e a saída dele era sempre a seguinte: olha, eu sou líder do governo e eu não posso manifestar opinião pessoal sobre esse assunto. Sim. A minha opinião pessoal pode ser diferente, mas o governo não tem posição sobre esse assunto. Como, por exemplo, a eleição da mesa diretora, né, dos presidentes do Senado e da Câmara e outros temas. E aí, quando ele vai lá e joga isso ao vento, essa questão da ideia de uma nova constituinte, né, e aí pode, quer dizer, aí é a opinião pessoal, né? Para alguém que reiteradamente, todos os dias, vem se recusando a tratar de determinados assuntos, alegando que não pode fazê-lo, né, porque é líder do governo, e quando ele só pode falar aquilo que for do interesse do governo, ficou parecendo mesmo que a ideia dele tinha um certo respaldo, pelo menos, no Palácio do Planalto, ali junto ao presidente, etc. Mas não foi o que disse hoje o senador Eduardo Gomes, quando ele afirmou que isso não é, enfim, está longe de ser algo com o que o presidente Bolsonaro concorda. De novo, a gente tem a sensação de que uma coisa é o que se diz e outra é o que se faz, né? Um político experiente, Ricardo Barros,
tem bastante experiência como líder, foi ministro, né, de vários governos, ele liderou no Congresso Nacional, é uma voz bastante ouvida, então ele sabe que a palavra dele se mistura como líder do governo com a palavra do governo, que é difícil descolar a opinião pessoal dele da opinião do que seria representada a opinião do governo. E é por isso que a fala dele tem tanta representatividade. Por isso que né? provocou o debate público. É claro que gera uma confusão ali falar sobre nova Constituição no momento em que, do meu ponto de vista, no momento em que o Brasil está perigoso, essa conversa é muito perigosa, porque imagino que se a gente não consegue fazer uma reforma administrativa, vamos lá, vamos ser bem objetivo, está lá parada no Congresso Nacional uma proposta fácil, entre aspas, de reforma administrativa que não mexe com os servidores públicos de hoje, que não corta privilégios que a gente critica tanto, aqueles privilégios que incomodam mesmo, sabe, daquela elite dos servidores públicos. Então, essa reforma administrativa que está no Congresso Nacional não tem pressa para fazer, não vê vontade política para fazer, e aí a gente acha que ao reformar uma Constituição que tem 32 anos, que é jovem, que é segura e que é democrática, a gente poderia resolver esse tipo de problema. Hoje tem um levantamento que a gente deve falar mais tarde, que foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Está aqui na mão, inclusive, ó. Sim, o resumo o Brasil, no mundo, é o 6º país que mais gasta com servidores públicos. É 13,4% do PIB, do nosso produto interno bruto. Tudo que o país produz, quase 14%, está cobrindo esse rombo de pagar salários, super salários. Claro que estão aí também os servidores que são como a gente, né, que ganham um salário muito próximo do que é pago na iniciativa privada. Mas a distância entre os servidores do topo e a média da iniciativa privada, aqui dos salários no Brasil é de 67%. Nos outros países do mundo é 16% essa distância. Os servidores públicos costumam ganhar um pouco mais mesmo, mas a distância nos outros países do mundo é 16% a mais. Aqui no Brasil é 67% a mais. Olha o quanto a gente está descolado da realidade. Mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ouvir